Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez a minha esposa, Paloma Nogueira. Tudo bem, Paloma? Olá, boa noite a todos. É isso aí. Seja bem-vinda mais uma vez para esse estudo de obras póstumas, e nós estamos no capítulo que fala sobre a música espírita. Nós temos duas mensagens do maestro Rossini. Primeiro, o maestro Rossini, no capítulo anterior, falou a respeito da música celestial, como seria a música celestial, aquela coisa da vibração, da expressão profunda que é a música celestial, que muitas pessoas acham que não existe, ou quem acha que existe fica poetizando muito, né? Aquela coisa mas devem ser harpas tocadas por anjos. A gente não sabe, o próprio Rossini nos traz essa informação. E agora nós temos, nesse capítulo Música Espírita, Rossini trouxe uma mensagem que nós já debatemos, e agora a segunda mensagem, que estamos ali na metade dessa mensagem, e vamos dar continuidade à leitura dela. Quando penso que esses espíritos, cuja existência mal posso compreender, são seres finitos, átomos, em face do eterno Senhor do Universo, a minha razão se confunde ao cogitar da grandeza de Deus e da bem-aventurança infinita de que ele goza em si mesmo, pelo só fato de ser infinita a sua pureza, pois que tudo o que a criatura adquire não é mais que uma parcela do que emana do Criador. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade, a cativar e a deslumbrar pela suavidade, a resplandecer pela virtude, que não produzirá a fonte eterna e infinita donde provém a criatura? Se o espírito, ser criado, chega a extrair da sua pureza tanta felicidade, que ideia se há de ter da que o Criador tira da sua pureza absoluta? Problema eterno, diz Rossini. Então nós podemos perceber aqui que Rossini está dizendo que a gente não tem ideia do que seja essa vibração divina, do que seja esse amor divino, do que seja esse deslumbramento todo que nós podemos ter ao nos depararmos com a grandeza, a pureza absoluta de Deus. Nós já observamos certos compositores, certos cantores, certos atores e por aí vai, né? Que nos deslumbram muitas vezes. Nós ficamos extasiados com certas formas de arte, e a gente fica assim, meu Deus, boquiaberto. Aí o Rossini tá nos dando uma amostra de que a gente se fica extasiado com esses espíritos que captam bem a inspiração de espíritos superiores. Imagina os espíritos superiores, imagina o espírito puro, ou os espíritos puros que existem no universo inteiro, e mais ainda, Deus. E aí vem a frase do Roden, né, naquela página do livro de Alma para Alma, a ciência, a crença na ciência, e ele fala, né, que Deus seria esse que coubesse na tua inteligência, falando com um amigo dele, cientista, e a gente pode dizer que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem, na nossa inteligência. Nós ainda não compreendemos absolutamente nada de Deus. A parcela do que nós percebemos de Deus é muitíssimo pequena.
E por vezes nós nos arvoramos, queremos mostrar que nós sabemos, queremos mostrar que nós somos mais, que nós somos melhores. E a gente sabe, a partir desse tipo de colocação do Rossini e de vários outros irmãos que nos vêm alertar, que tudo o que nós temos provém de Deus. Mais uma vez lembrando o que Jesus disse: tudo aquilo que eu vos trago não é meu, mas daquele que me enviou. E aí, Paloma, quando nós nos relacionamos com as coisas, quando nós conversamos com alguém e esse alguém fala: nossa, que legal isso tudo que você está falando, eu acho ótimo, você me ajuda bastante, olha, eu sou muito grato a você por isso que você está dizendo para mim. Obrigado por você ser essa pessoa tão inteligente, tão maravilhosa, que vem me passar essas coisas tão boas. E aí a gente olha para dentro e fala assim: eu? Era engano. Tá enganado. Eu costumo dizer que a gente tem que falar pro outro aquilo que a gente quer fazer, né? Tomar como exemplo, né? Não só exemplificar para o outro, mas para tentar procurar colocar aquele exemplo, aplicá-los eles na nossa vida, né, João? Não é com a palavra, mas com a vivência, né? Com certeza. Porque não dá para levar também, isso também é uma coisa muito importante. A gente conversa muito sobre isso. Ninguém dá o que não tem. Com certeza. Eu converso muito com a Paloma sobre a criação que ela teve. Uma baiana, né, nordestina, os pais nordestinos, baianos, pobres, e que tiveram uma criação, uma educação muito rígida. Dura, né? Eu costumo dizer dura, que as pessoas têm uma ideia assim, de que nordestino é muito bruto, muito duro, mas são pessoas carinhosas sim, mas a sua forma, ao seu modo, né? São pessoas que demonstram, não com palavras, mas com atitudes, com gestos, que demonstram que gostam do outro, mas de forma diferente, né? Aqui no Rio, quando eu vim morar aqui no Rio, eu meio que me assustei com... carioca é muito caloroso, gosta muito de abraço, é muito fraternal, né? Nós somos mais... menos... Não que não sejamos calorosos, mas somos calorosos de outra forma, né? Com mais gestos do que com palavras em si. É mais com atos. A gente demonstra que gosta do outro com gestos. Às vezes com olhar. Com olhar, exatamente. É muito diferente. Mas é como o João falou, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? E é exatamente isso. Quer dizer, você tem uma criação e essa criação, às vezes você fala: nossa, que criação rude, ou que criação ruim, que criação nociva. Mas a gente também tem que pensar que se a pessoa age daquela forma, foi porque a pessoa foi criada daquela forma. Isso. A pessoa recebeu aquilo e não sabe demonstrar de outra forma. É exatamente esse paralelo que nós fazemos com o que o Rossini está falando. Nós hoje exprimimos a nossa religiosidade, nos relacionamos com o outro de acordo com o que nós estamos aprendendo a cada instante dentro da doutrina espírita. Então a doutrina espírita, eu costumo dizer isso e é muito forte dentro de mim, ela não proíbe nem obriga ninguém a nada. Ela faz muito pior, ela esclarece. Ela mostra para você que tudo que você fizer, você vai receber de volta. Com certeza. Nossa responsabilidade está na nossa... nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E é difícil, assim, para quem está de fora, né? Que não conhece a doutrina, enxergar isso. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é bendita doutrina. Sim. Nos ajuda muito a entender muitas coisas que acontecem com a gente. A gente... falando por mim, tá, gente? Estou me tomando como exemplo aqui. Mas é óbvio, a gente não pode imaginar que o espírita já é aquele ser que faz tudo certo, que tá perfeito, mas é aquele que se esforça, como a própria definição que Kardec dá. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. E é cada dia, né? Com certeza, é um exercício diário. Se reformar intimamente não é fácil, gente, não é. A cada dia é uma sensação diferente, são lições diferentes, são situações diferentes que acontecem na nossa vida, que a gente tenta de alguma forma colocar em prática. Não é fácil, mas a gente tem que persistir, né, João? Não é fácil, mas é?
É possível, né? É possível. É possível, você costuma falar isso, né? Plenamente possível. Plenamente possível, a gente tem na doutrina exatamente os ensinamentos de quem? De Deus, que é passado para Jesus, que chegou à perfeição. Então ele diz mesmo, eu sou um com o Pai, no sentido de que ele entende perfeitamente o pensamento de Deus. Ele está totalmente mergulhado no pensamento de Deus. Então, ele pode passar o pensamento de Deus porque ele sabe o pensamento de Deus. É claro que, mais uma vez, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Deus é o absoluto, incriado. Jesus é aquela perfeição relativa, ou seja, que todos nós vamos chegar, mas que foi criado um dia por Deus, passou por todos os estágios que possamos imaginar, que nós já passamos, que vamos passar ainda, e atingiu a perfeição. Como ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também venceremos. Nós não somos diferentes de Jesus, não. Nós estamos diferentes de Jesus na evolução, mas tudo dentro de nós é igualzinho a Jesus. Aí vocês podem dizer, João, que isso? Está viajando na maionese. Não, Deus nos criou a todos de forma igual, com todas as propensões para o bem, mas também com a possibilidade de se utilizar mal do livre-arbítrio e a partir daí nós recebemos de volta tudo o que nós nos utilizamos de mal para nós podermos aprender. Lei de causa e efeito faz com que a gente aprenda, porque volta para nós, volta, nos ensina. Se nós aprendermos a lição, ótimo. Se não, vamos ter que receber de novo a mesma lição até aprendermos. Não é algo simples? Não. Como a Paloma disse, não é fácil. Não é fácil. Eu repito sempre, se fosse fácil, qualquer um faria. Mas como não é fácil, apenas quem realmente persiste, quem busca e quem olha para dentro e fala assim, eu não quero mais ser quem eu era. Não tem esse negócio de síndrome da Gabriela, como dizia o Gastão. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não! Nós estamos em mutação para sermos perfeitos. Enquanto nós não formos perfeitos, estaremos em mutação. E precisamos entender que quem não muda de ideias é porque não tem ideias para mudar. Quem não quer mudar é porque está satisfeito na sua sombra. E sombra não é o caminho. O caminho é luz. Vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas aqui no programa Luz na Penumbra, nesta quarta-feira e nas reprises também que acontecem. Agradecemos imensamente o carinho que vocês têm pela Rádio Rio de Janeiro, por todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, e queremos pedir que continuem nos ajudando a manter essa programação no ar. Se vocês quiserem, ligue amanhã ou mande um WhatsApp, o telefone é o mesmo, pode ligar amanhã ou mandar um WhatsApp para o Cristiano Bernardo no Clube da Fraternidade 21 3386 1422. 3386 1422. Mas vamos continuar então com a leitura dessa mensagem do Rossini, do maestro Rossini, que diz o seguinte: o compositor que concebe a harmonia a traduz na grosseira linguagem chamada música. Concreta a sua ideia e a escreve. O artista aprende a forma e escolhe o instrumento que lhe permita exprimir a ideia. Acionado pelo instrumento, o ar a transporta ao ouvido do ouvinte e o ouvido a transporta ou a transmite à alma. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que concebera por falta de uma linguagem apropriada. O executante, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita e o instrumento indócil de que ele se serve não lhe permite traduzir tudo o que haja compreendido. O ouvido é afetado pelo ar grosseiro que o cerca
E a alma, enfim, recebe por um órgão rebelde a horrível tradução da ideia desabrochada na alma do maestro. Essa ideia era o seu sentimento íntimo, embora desvirtuada pelos agentes da instrumentação e da percepção. Ela sempre causa sensações nos que a ouvem traduzida. Essas sensações são a harmonia. Aqui o maestro Rossini nos mostra a dificuldade que nós temos em traduzir essa energia, essa verdadeira harmonia que procede das esferas mais altas do mundo espiritual, é captada já com uma dificuldade muito grande pelo compositor, que é um médium. Esse médium vai transcrever a ideia para o papel, enfim, para qualquer meio que possa conservar aquela escrita. Essa escrita vai passar para um instrumentista, alguém que pega um instrumento para executar aquilo que está na pauta musical. E o instrumento, por sua vez, que foi construído por um ser humano, também não é perfeito, também tem os seus defeitos. Por melhor que seja um instrumento, ele não é perfeito, porque foi construído por um ser imperfeito. Aí o ar, como ele diz, transfere as notas musicais executadas por esse instrumento imperfeito, transmite até os ouvidos. Imagina quanto se perde pelo ar, quanto se modifica pelo ar. E os nossos ouvidos são perfeitos? Óbvio que não. Tem gente que escuta mais, melhor, com mais nitidez, tem outros que não. Tem gente que tudo que ouve deturpa, e aí já é uma questão de pensamento. E quando isso é transmitido para nós, captado por nós, espíritos, como ele diz aqui, alma, que é a alma encarnada, não é mais o que foi enviado pelas esferas superiores, de forma nenhuma. É como diz André Luiz, é uma pálida ideia do que é verdade, do que está realmente consignado na espiritualidade. Então vamos ter a humildade suficiente para entender que nós ainda estamos muito longe de compreender as belezas de Deus. Vamos entender também que a nossa vaidade, nosso egoísmo, a nossa prepotência de nos acharmos melhores que A, B ou C faz com que nós tapemos ainda mais os nossos ouvidos espirituais às benesses que Deus nos envia todos os dias, todos os instantes. Deus é amor, como diz João o Evangelista. Nós sabemos. Paulo de Tarso diz que em Deus vivemos e em Deus nos movemos. E aí o João Evangelista também diz, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo é um mentiroso. Porque como podemos amar a Deus a quem não vemos e aborrecer ao próximo a quem vemos e convivemos? O nosso grande desafio hoje é fazer com que aquela pessoa que está se relacionando comigo, seja ela um amigo ou um inimigo, ela faça o bem para mim ou o mal para mim, ela me cause coisas boas ou me cause desconforto, que essa pessoa receba de mim apenas o que é bom, o que é belo. Que eu devolva para quem quer que seja somente o bem e não o mal. Porque é a partir daí que nós vamos estar nos ligando à espiritualidade superior, nos ligando a Deus. Enquanto nós continuarmos devolvendo o mal com o mal, nós estaremos ainda nos desligados de Deus, desligados dessa espiritualidade superior. E eles o que querem? Querem o nosso bem. Querem que nós façamos a coisa certa porque eles gostam da gente. Deus quer que nós sigamos os seus ensinamentos, não é porque Ele quer que nós o bajulemos, não. Não. Ele quer que nós façamos a coisa certa porque Ele nos ama. E Ele não quer que nós soframos.
enquanto nós mantivermos sentimentos ruins dentro da gente, nós estaremos nos magoando, nos machucando, nos colocando para baixo. A gente tem que trabalhar isso para ser melhor, né, Paloma? Cada dia melhor. Cada dia. Quando toca na nossa ferida, quando tá ferido, a gente não quer que mexa, né? Quando futuca a nossa ferida, a gente não quer nem olhar, porque a gente sabe que machuca, né, João? Então, se reformar intimamente não é fácil, não é. Mas a gente precisa, né, gente? Se reformar, olhar para dentro de nós, não olhar para o outro achando que só o outro tem defeitos, porque nós somos tão imperfeitos quanto o outro. E a gente não pode cruzar os braços, né? Aquilo da síndrome da Gabriela que citava o Gastão, que a gente citou agora há pouco. Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. E aceitar, não dá para cruzar os braços, fechar os olhos e aceitar, viver no comodismo, porque assim, se não tá me incomodando, é porque é muito cômodo para mim aquilo dali, mas eu sei que o meu jeito, as minhas formas de agir equivocadas machucam o outro, e se machuca o outro, eu tenho que rever isso, tem alguma coisa de errado. É isso aí. E quando eu revejo, eu começo a me sentir tão bem. Quando eu começo a tratar as pessoas melhor, eu me sinto muito bem. É aquele lance, gente. Não é da noite pro dia, não é um passe de mágica, é um exercício constante a todo momento. É um exercício diário na nossa vida. A gente tem que aplicar tudo que fica na teoria, a gente tentar colocar na prática. Como eu volto a dizer, não é fácil, mas é possível. Com certeza, plenamente possível. Porque a gente só torna as coisas difíceis e quase impossíveis de serem alcançadas porque nós mesmos colocamos esses obstáculos na nossa frente. É verdade. E a gente não pode deixar o medo tomar conta. O medo nos paralisa. E a gente também tem o orgulho, né, João? Uhum. O orgulho que impede a gente de fazer tudo. Primeiro vem o egoísmo, né? Depois as outras coisas que derivam dele. Isso. Mas a gente não pode deixar tudo isso ser mais forte do que a nossa vontade de melhorar, de se transformar, de buscar, tentar colocar na nossa vida os ensinamentos do Cristo, né? Os ensinamentos de Jesus. Que ele fala que a gente parece assim que é tudo tão complicado, mas não é, gente. A gente é que complica. Isso aí. Eu me lembro de Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, que ele diz: a natureza é simples, mas o espírito de sistema do homem complica tudo. Com certeza, complica. A gente acha que é tudo difícil. Não, gente, não é difícil. Difícil é a forma como a gente age. A forma como Jesus falou é simples, é porque a gente não quer, ainda a gente não quer, né? A gente não quer olhar para dentro da gente. Olhar para dentro da gente é muito doloroso. Olhar para o outro é fácil, né? Apontar o outro, os defeitos do outro é fácil. Difícil olhar para dentro da gente e ver que o que incomoda no outro é o que mais a gente tem de negativo dentro da gente. Perfeito, é isso aí. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. E a ideia sempre é trazer não só os ensinamentos que estão em obras póstumas, mas comparar com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia. O fundamental, a maior caridade que podemos fazer é a caridade da reforma íntima. Se eu me reformo, se eu me melhoro para todos ao meu redor. Eu faço as coisas de forma espontânea. Eu faço o bem de forma espontânea. Eu estou só dando exemplo, não é que João faz o bem de forma espontânea, não. Mas quando nós nos reformamos, e isso não é, como a Paloma lembrou, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas é uma constância, é um trabalho efetuado ali, muitas vezes no suor, no sacrifício, no sangue derramado. Tem que ser dessa forma, que senão a gente também não dá valor. Fácil não é, gente, mas é possível, plenamente possível. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Estamos terminando esse programa. Aguardamos vocês no próximo Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Continue ligado na Rádio Rio de Janeiro, no estudo do Luz na Penumbra, agora com o nosso Antônio de Pádua e Marta Batista. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Boa noite a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares toda semana através do programa Luz na Penumbra, no qual vamos desenvolver de forma sistemática o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e hoje nós iremos, através da palavra do Antônio de Pádua, nós iremos estudar o tema da parábola da figueira seca, cujos itens são os de número 8, 9 e 10. E sob a ciência técnica do nosso querido Isaac. E para tal, vamos então dar as boas-vindas ao Antônio e pedir que ele inicie o desenvolvimento desse tema tão importante e que é motivo ainda de muitos temerem, terem aquele temor em função dos vestígios dogmáticos de outras religiões às quais pertencemos que geram esse temor. Então, as orientações de Cristo nunca são para que nós tenhamos medo, e sim para que nós sejamos orientados a fazer da maneira correta, a agir da melhor maneira. Então, para isso, teremos o Antônio de Pádua nos orientando. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo bem? Tudo bem. Tá, vamos aqui então estudar esta parábola da figueira que secou. Eu vou ler aqui a parábola que está no item 8, vem do Evangelho de Marcos, e depois a gente vai tentar interpretar o que Kardec nos trouxe. Diz o seguinte, o texto de Marcos: Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: Que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram? No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de tudo o que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Então, essa figueira demanda algumas interpretações, né? Há uma interpretação mais atual, mais moderna, de que Jesus, neste momento, estava se dirigindo ao povo hebreu, porque há outras passagens que constam do Velho Testamento em que o povo hebreu, vamos dizer assim, tem como símbolo, é representado por uma figueira. Então Jesus talvez estivesse usando aquela figueira para dar um recado ao povo hebreu, ao povo de Israel. Há essa interpretação. E como a figueira era temporã, porque existia um tipo de figueira que brotavam suas flores e seus frutos antes do tempo, que era o caso desta. E ela, mesmo sendo temporã, não estava apresentando naquele momento nenhum fruto. Daí a indignação de Jesus. Então tudo bem, mas para nós, pessoalmente, diretamente, no nosso dia a dia, essa interpretação pode até ser bonita, pode até ser verdadeira, mas não nos toca muito, porque o povo de hebreu, o povo de Israel, está um pouco, ainda mais há 2000 anos, está um pouco distante do nosso dia a dia. Quer dizer, para nós tirarmos algum proveito imediato para nossas coisas, para a nossa modificação moral,
para nosso entendimento das nossas dores, para que possamos suportá-las, aprender com elas, torna-se difícil entender essa figueira sob esse aspecto, com o qual eu concordo. Há realmente essa relação e pode ser realmente isto que Jesus quis fazer ao tomar essas providências com relação àquela figueira. Mas a interpretação que Kardec nos traz, ela é mais voltada para o nosso dia a dia, que eu acho, inclusive, mais proveitoso para nós. Por isso, eu vou ler para vocês aqui e estudo e tenho interesse em tirar proveito dessa interpretação de Allan Kardec. Vamos ver o que ele nos traz aqui. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Então, vejam bem, ele está mostrando que, falando das pessoas, não está referindo só a uma nação específica e a uma época específica. Está falando das pessoas em geral e serve para qualquer época, tanto no passado, quanto hoje, quanto no futuro, porque sempre houve, há e vai continuar havendo por muito tempo pessoas que apenas aparentam uma propensão para o bem e, na realidade, não produzem nada de bom. Então ele já dá uns exemplos aqui e eu já começo a amarrar minha carapuça. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras trazem um verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Bom, eventualmente, eu também posso estar incorrendo nessa situação, assim como diversos oradores. Não que todos sejam assim o tempo todo, mas eventualmente, como nós não somos pessoas ainda totalmente evangelizadas, nós cometemos nossos erros. É possível que nós ao falarmos, nos dirigirmos ao público, falemos coisas bonitas, coisas lógicas, racionais, mas que não toque o coração das pessoas. Que o importante na nossa oração, no nosso discurso, é tocar o coração das pessoas, tocar o cérebro, o raciocínio, mas principalmente tocar o coração, para que as pessoas usem a nossa palavra para se modificar, entendendo melhor o que Jesus trouxe, que Allan Kardec trouxe, para que elas tirem proveito disso e procurem melhorar a sua situação. Mas, eventualmente, não acontece, né? Então, nós às vezes agimos como se fosse esta figueira. Depois de proferidas, as palavras do orador, no caso, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Então tem que ver se realmente as palavras que nós, oradores, às vezes proferimos, trouxeram frutos bons. Ou se nós agimos como aquela figueira que não trouxe nada. Ou seja, falamos, e não trouxemos nada de proveito para as pessoas. Não trouxemos nenhum fruto aproveitável para aqueles que nos ouviram. Então, é uma interpretação de Kardec para o nosso dia a dia. Servia no passado, servia na época de Kardec, né? Serve hoje para nós, como eu falei, até eu me incluo nisso, e serve no futuro. Eu procuro me esmerar naquilo que eu vou falar, tentando sempre fazer com que o que eu diga possa tirar algum proveito, mas nem sempre eu vou alcançar esse objetivo. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. Uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. Então vejam bem, já falando no modo geral, essa imagem que Jesus nos trouxe simboliza todos aqueles que, por meio de ser úteis, não são, ou seja, não só nas palestras, nas orações, mas em tudo em geral, até nas utopias, aquelas ideias maravilhosas que eventualmente só funcionam no país dos sonhos, não funcionam na prática. Isso vale para qualquer coisa, entende? Aquelas ideias maravilhosas que as pessoas ficam lutando, brigando, querem incutir na cabeça dos outros. Aquilo não
funciona na prática, vale só para o discurso, mas na prática não funciona, isso vale em qualquer aspecto, a discussão social, ecológica, não é? Política, administrativa, econômica, há várias teses maravilhosas, mas que só funcionam na teoria, não funciona na prática, no dia a dia, na vivência das pessoas. Então, o que ele diz aqui, todos os sistemas vazios, são sistemas vazios, todas são doutrinas sem base sólida, porque uma doutrina não pode ser utópica, ela tem que ter base sólida, tem que ter chão para poder prosperar. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé produtiva, fé que abala as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Então, nessas teorias, falta a fé verdadeira. Elas são ocas. Elas se sustentam apenas no vocabulário, nas palavras. Não tem solidez que a fé verdadeira produz. Como diz hoje, são árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos, que era o caso daquela figueira. Por isso que a imagem da figueira é importante. E por isso Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Porque elas só produzindo folhas, vão acabar ficando estéreis, não produzem flores, não produzem frutos, então se tornam estéreis e com o tempo vão secar. Não precisa nenhum Jesus chegar e mandar secar. Ele apenas adiantou o processo, mas elas vão secar. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então são duas coisas aqui. Primeiro ele fala que todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Então vamos pegar qualquer doutrina e vamos ver o que ela tem produzido com o passar dos anos. Antes da gente ficar defendendo, sair por aí defendendo, ou ouvindo o canto de sereia a respeito. Isso vale para doutrinas religiosas, para doutrinas políticas, doutrinas sociais. Porque, como ele falou, em tese, utopicamente, todas são belas. Mas na prática, o que produziram algum bem para a humanidade? Vão cair. Só vão ficar as doutrinas, sejam religiosas, políticas, sociais, o que for, administrativas, econômicas, o que se inventar, só vão ficar aquelas que tiverem trazido bens para a humanidade. As que não trouxerem bens vão secar como a figueira. E o outro ponto diz aqui, e todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo. Ou seja, há muitas pessoas que têm muito a dar, têm muitos recursos, mas deliberadamente não querem propagar o seu conhecimento, entendeu? Tudo o que sabem, toda a sua experiência, querem ficar fechados e buscar benefício para si próprios. Vão agindo como a figueira, não dão frutos para os outros. E pior, deliberadamente. Então, o que acontecerá? Serão tratados como uma figueira que secou. Então, Kardec está trazendo imagens para o nosso dia a dia. Nós que temos recursos usamos mal, nós que temos recursos e não queremos usar os recursos, nós que defendemos utopias, doutrinas escalafobéticas que prometem isso e aquilo, mas que no fundo não tem nada, só funciona no país dos sonhos. Na prática tem demonstrado a história que só deram com os burros na água, só contaram mentiras, coisas mirabolantes, até justificáveis, porque era no passado, as pessoas não tinham conhecimento bastante. Então, tudo bem, acontecia disso, mas o mundo evoluiu, essas doutrinas têm que ser afastadas, que estão anacrônicas, não estão mais de acordo com os tempos de hoje. A sociedade mudou muito, graças a Deus, para melhor. Então, a sociedade não tem que ficar amarrada a coisas do passado que prometiam coisas que talvez naquela época até pudessem ser plausíveis, mas hoje em dia não são. Então, essas teorias também vão se secar, como a figueira. Agora ele vem falar de um outro grupo de pessoas. Vocês vejam bem, Kardec está se referindo a nós, pessoas, e em qualquer época. Por isso que aquela outra explicação sobre o povo hebreu é bonita, interessante, eu acredito até que seja verdadeira, mas não nos traz nada para o dia de hoje. O que Kardec está trazendo é para o nosso dia de hoje. E agora mais vem se referir mais ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso campo espírita.
Eu ia falar de médiums. Vocês vão dizer, bom, mas médiums há em qualquer religião. Até quem não tem religião também é médium. Tudo bem. Mas quem é que lida mais com a mediunidade ostensivamente, declaradamente, defende essa proposta da mediunidade, estuda muito cientificamente e tudo? São os espíritas, né? Então, isso vem mais para nós. E tudo bem. Ele está trazendo algo para dentro do nosso convívio. Vamos dizer, roupa suja nós lavamos em casa. Então diz ele aqui, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Então o médium é um agente transmissor do pensamento e vontades dos espíritos, que não podem fazê-lo diretamente, porque são espíritos, não têm corpos para poder falar e transmitir os seus pensamentos. É por isso que são dotados de faculdades para esse efeito. Então a mediunidade é uma faculdade que as pessoas têm. Nesses tempos de renovação social, vejam bem, Kardec já está falando da revolução social, que já no século XIX ele já observava. Eles têm uma missão especialíssima. São árvores que devem fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que o alimento seja abundante. Existem por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados em nenhum ponto e a fim de provar aos homens que todos são chamados. Então, os médiuns, como diz ele aqui, que estão cada vez mais em maior número, são esses agentes transmissores do contato com os espíritos. E isso vem, como diz aqui, durante essa revolução, essa renovação social. E aí inclui a parte de conhecimento intelectual ou científico. E as pessoas buscando entender os fenômenos que acontecem. Então os médiuns estão aí para ajudar nessa interpretação, na palavra dos espíritos, que podem falar com justa causa sobre isso. Então são importantíssimos, como ele diz aqui, especialíssimos sua missão. Eles são árvores que devem fornecer para todos o alimento espiritual. E como para ninguém ficar deserdado, eles estão presentes em qualquer parte, em todos os países, classes sociais, classes econômicas, em grandes, pequenos, em todos os pontos eles estão presentes. É uma coisa também óbvia, né? Nós constatamos isso no nosso dia a dia. Se, porém, agora que vem a verdade, se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhe foi concedida e se as empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se apõem a serviço os interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, olha quantas coisas que um médium, coitado, que não tem muito conhecimento do que está fazendo, pode incorrer, em que desvios ele pode incorrer. Nós estamos cansados de ver aqui em programas de TV, principalmente esses programas que vêm dos Estados Unidos, médiuns dando 1000 conselhos e até o quê? A soldo de dinheiro. Então são médiuns que estão desviando daquilo que foi combinado. Não é? Mas faz isso por maldade? Não, faz por desconhecimento. Então está dizendo aqui, esse tipo de gente que não traz um bem para aqueles que necessitam, e que se recusam a utilizar essa faculdade em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmo, melhorando-se, são como a figueira estéril. Ou seja, a pessoa que é médium, ela tem que tirar proveito dessa faculdade para benefício das outras pessoas que precisam de ter essa interlocução com os espíritos, e para si próprio, um adiantamento moral. Porque se cercar de bons espíritos, ela só vai melhorar para si mesma. Que os espíritos vão trazer bons conselhos para os outros e para o médium também. Agora, se o médium é invigilante, ele se cerca de maus espíritos, vai trazer maus conselhos para os outros e para si também. Por isso que a vigilância é muito importante na mediunidade, porque você está lidando com algo que vai atingir terceiros, né? Não vai atingir só você, já seria uma responsabilidade você lidar com algo e prejudicar-se com isso. Imagina prejudicar também a terceiros. É uma responsabilidade muito grande. E a pessoa só vai poder saber lidar com essa responsabilidade se ela estudar, entender
essas palavras de Allan Kardec. Por isso que eu disse, essa história da figueira é muito mais importante, a explicação do Allan Kardec, para o nosso dia a dia. Porque está dizendo, se os médiuns não agirem conforme a caridade, o amor ao próximo, o seu trabalho, vamos dizer assim, quase que sacerdotal que eles têm, de agentes da espiritualidade, para beneficiar todos, se eles não agirem dessa forma, serão figueiras que não deram frutos. E vão perder essa faculdade no futuro, serão figueiras secas. Então, a analogia trazida por Kardec é muito mais, vamos dizer assim, propícia para o nosso dia a dia. Diz ele aqui, Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. Deus deu para eles uns dons. Eles não usaram, não fizeram nada de útil com aquilo. A semente que não sabem fazer frutificar, deixando que se tornem vítimas dos espíritos maus. Ou seja, eles não souberam frutificar aquela semente que Deus deu a eles, deixando que essa semente fosse manipulada por espíritos maus. Então, fica complicado. Você, puxa, mas o médium às vezes não sabe. Tudo bem, todos nós somos ignorantes. O orador também não faz de maldade. Vou falar hoje coisas que ninguém vai aproveitar. Ele não faz isso de maldade. Ele faz por invigilância. É a mesma coisa o médium. Ele não vai fazer de mal. Existem aqueles que fazem por maldade, mas é a minoria. A maioria faz por simples invigilância. Então é preciso que nós nos acautelemos, sigamos aqui essa analogia feita por Kardec da figueira seca com as pessoas que têm o dom da mediunidade, da oratória, de dominar doutrinas e processos político-administrativos e que têm a tendência de agir como a figueira seca, a figueira que não dá frutos. Então, fiquemos, como diz hoje, nós fiquemos espertos e vamos encerrando aqui hoje, deixando a vocês a sugestão de que estudem bem essa parte trazida por Kardec, que eu acho bem interessante e válida para o nosso dia a dia. Certo, dona Marta? Pois é, Antônio, é isso mesmo que você trouxe para nós. Então, que a gente fique aqui com uma reflexão final sobre todo esse conteúdo trazido por Kardec e excelentemente desenvolvido por você, e nós façamos uma autoavaliação diária. Aí muitos vão dizer, não, mas eu não sou médium ostensivo, então eu não tenho que me preocupar, porque Kardec falou aqui dos médiums. Não, ele falou dos médiums que têm essa tarefa, mas nós que ouvimos os médiums, caso não tenhamos uma mediunidade ostensiva, cabe a nós aproveitar as orientações dos médiums, porque o que eles falam é correto. Eles, eventualmente, não realizam aquilo que falam, mas o que falam é correto. Então, cabe a nós cuidar do nosso processo de não se tornar figueira seca, né? E deixa com os médiums a tarefa de se autoanalisarem. Então, nos autoanalisando, nós devemos fazer essa reflexão diária. Eu estou aproveitando e colocando em prática aquilo que a doutrina me ensina e que me ensina de uma forma clara, lógica e raciocinada, eu estou deixando os anos correrem e dizendo que vou deixar para um pouquinho mais tarde, né? Ou então dizendo que vou deixar para a próxima encarnação. Essa reflexão devemos fazer, sem medos, porque é como diz aqui o final, né? Kardec nos diz que Deus então tira o dom daquele que não quer usar, mas ele tira, não é por castigo, ele tira justamente até para que aquele espírito não se comprometa, né? Se não está fazendo bom uso daquele dom, então vamos tirar, esperar que ele amadureça, que ele caia em si, para que ele então possa de novo receber esse dom e fazer bom proveito e distribuir esses frutos, não só para ele, mas para todos. Então, ficamos por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.